Quero vos saudar, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para discutirmos os conteúdos da disciplina Educação Cristã, dando continuidade ao que já foi debatido na aula anterior. Nessa aula iniciaremos refletindo alguns textos bíblicos, um pronunciado por Jesus em Lucas 12:48, quando disse: "E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá." O segundo está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, palavras de Salomão: "E tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma." E Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 7, ele expõe: "Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino." Esses três versículos em si intercomunicam, porque quando Deus dá uma vocação especial a alguém, ele também vai cobrar, vai pedir contas daquilo que ele confiou àquele servo para que desempenhasse em prol do seu reino. O versículo de Paulo, ele deixa bem claro que dentre todos os ministérios, o de ensino tem que haver dedicação, e vai haver também uma certa cobrança, e até superior aos demais serviços que é confiado aos servos de Deus. O de ensino ele terá uma cobrança muito maior. E Eclesiastes, quando ele fala que tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, é que precisamos de fato empreender todos os esforços para fazer o melhor em prol do reino de Deus. Quero vos saudar, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para discutirmos os conteúdos da disciplina Educação Cristã, dando continuidade ao que já foi debatido na aula anterior. Nessa aula iniciaremos refletindo alguns textos bíblicos, um pronunciado por Jesus em Lucas 12:48, quando disse: "E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá." O segundo está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, palavras de Salomão: "E tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma." E Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 7, ele expõe: "Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino." Esses três versículos em si intercomunicam, porque quando Deus dá uma vocação especial a alguém, ele também vai cobrar, vai pedir contas daquilo que ele confiou àquele servo para que desempenhasse em prol do seu reino. O versículo de Paulo, ele deixa bem claro que dentre todos os ministérios, o de ensino tem que haver dedicação, e vai haver também uma certa cobrança, e até superior aos demais serviços que é confiado aos servos de Deus. O de ensino ele terá uma cobrança muito maior. E Eclesiastes, quando ele fala que tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, é que precisamos de fato empreender todos os esforços para fazer o melhor em prol do reino de Deus. Bom, irmãos, os compromissos da igreja com a educação. Havíamos falado sobre essa missão que Deus entregou à sua igreja. Os compromissos desta igreja com a educação cristã é muito grande. E esses compromissos, elencamos 7 deles aqui. O primeiro é fundamentar todo o ensino, em todas as suas formas, na doutrina bíblica. Não há possibilidade da igreja cristã estar pregando com base prioritária em outras bases. A prioridade da igreja é multiplicar o rebanho através do ensino, do evangelismo, do discipulado, mas esse ensino, seja ele evangelizando, seja ele discipulando, seja ele doutrinando, eles têm que estar fundamentados nas Sagradas Escrituras. Segundo lugar, tem que ter sempre a direção do Senhor Jesus Cristo como mestre dos mestres por excelência. Eu não posso simplesmente porque eu quero tratar de determinado assunto e é aquilo que eu quero ensinar e colocando Deus à parte do ensino. Deus tem que ser
o centro do ensino. É ele que sabe o que aquele povo naquele momento precisa. O ensino tem que ser direcionado por ele. Não adianta eu me encher de tantos conhecimentos, ser uma enciclopédia ambulante e não ter o ensino que naquele momento vai ser o necessário, o efetivo, ou vai produzir uma eficácia na vida daqueles que me ouvem. O terceiro, repudiar toda e qualquer tentação de negociar a ortodoxia bíblica ou de substituí-la, aumentá-la ou diminuí-la. Não me cabe a mim achar que os ensinos bíblicos estão ultrapassados. Eu, infelizmente, vejo muitas denominações que, infelizmente, já abriram as portas, que era estreita, né, continua sendo estreita, mas para essas denominações elas enlargueceram, e esse enlarguecimento tem deixado passar muita coisa que a Bíblia repudia, mas eu preciso estar pautado no ensino ortodoxo, naquele ensino que está nas Sagradas Escrituras. Nos chame de quadrados quem quiser, mas nós não vamos negociar essa ortodoxia bíblica. O que a Bíblia diz, se a Bíblia diz sim, é sim, se a Bíblia diz não, é não. Não vamos negociar, porque não temos como negociar a entrada no céu para ninguém. O dono do universo, o dono do céu já deixou prescrito quais são as condições para que alguém adentre a sua casa, faça parte do seu reino. Ou é do jeito que ele prescreveu, ou eu não tenho um outro reino para substituir o reino eterno que Deus lhe prometeu para aqueles que confiam nele. Então eu não posso negociar o que a Bíblia ensina, não posso substituir também por outra coisa e nem posso aumentar ou diminuir. Eu não posso colocar um jugo mais pesado do que o que já está posto e nem posso aliviar o jugo porque eu gosto mais de um do que de outro. Então, esse terceiro ponto para nós é importante porque nós temos visto muitos líderes negociando a ortodoxia bíblica para agradar a grupos dentro da igreja. O quarto é combater as heresias. É o compromisso da igreja cristã, através das Sagradas Escrituras, combater as heresias e não as religiões. Aí eu vou deixar um registro aqui. Fico muito triste quando assisto um programa televisivo ou um programa de rádio e esses programas, os seus líderes, eles começam a bater em determinadas religiões, a falar mal de pastor e colocam o povo, a multidão, os ouvintes contra determinada religião, contra determinada placa de igreja. Nós não fomos chamados para estar discutindo religião, não fomos chamados para estar discutindo pontos de vista de costume, usos e costumes, muito menos doutrinário de determinada religião. O que nós temos que fazer é combater as heresias. E quais são essas heresias, irmãos? Aqueles ensinos que estão na Bíblia Sagrada e que são interpretados de uma outra forma. Exemplo, a igreja não vai morar no céu, porque quem come carne e feijão não mora no céu. Isso é heresia. É preciso guardar o sábado, porque se não guardar o sábado, não vai poder entrar no descanso eterno. É heresia também, porque a Bíblia deixou lá o registro dos meios que nós temos para adentrar os céus. As heresias, elas ensinam algo dentro da Bíblia, fora de contexto. Né? Então, precisamos combater as heresias, mas não vamos combater com o nosso achismo, com nossos argumentos. Precisamos combater essas heresias com a própria educação cristã, com a Bíblia Sagrada. Isso faz parte, inclusive, da educação cristã. É através das escrituras e não de argumentos humanos. O quinto, abominar o relativismo moral, ensinando de maneira clara as verdades absolutas da Bíblia. O certo é certo e o errado é errado. Hoje não podemos estar pregando relativismo. Infelizmente, vivemos numa sociedade relativizada, que o que valia antes não vale mais hoje porque estamos em um outro momento, em um outro tempo, e que Deus certamente também vê as coisas de forma diferente. Não podemos relativizar a visão de Deus. O homem pode mudar. A moral, as regras, a ética e a moral podem sofrer mudança, mas a regra de Deus
ela não muda porque Deus ele é imutável. Logo, não há uma relativização. Deus não vai passar a mão na cabeça hoje de alguém que ele julgaria ou condenaria no passado. Hoje ele passaria a mão na cabeça porque os tempos são outros. Esse relativismo moral, ele não é previsto nas Escrituras e nós não podemos aceitá-la como um avanço, uma cabeça moderna, porque muita gente gosta de ser chamado de um crente evoluído, um crente que não é antipático, que não incomoda. E será que não estamos sendo relativistas demais? Precisamos rever nossos conceitos. Pela Bíblia, o certo é certo, o errado é errado. Ensinar de igual modo responsável as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, crentes e não crentes. E isso aqui vem até reforçar a visão anterior, porque eu não posso dar um ensino light para uma classe e um ensino diet para outra classe, ou um ensino trans para outra classe e um ensino mais sólido para outra classe. O ensino ele é uniforme para todas as classes. Jesus é o único caminho e só passa por ele quem tiver se adequado aos seus ensinamentos. Logo, é porque é criança, mas tem que aprender desde cedo as verdades sacrossantas da Bíblia Sagrada. Os jovens também, porque é jovem, vamos relevar porque é jovem? Não tem por que relevar o pecado, a fraqueza, o engano porque é jovem. O ensino tem que ser igualitário para crianças, jovens, adultos, idosos, crentes e não crentes. Só tem dois caminhos, céu e inferno. As crianças, jovens, têm que saber que só existe céu e inferno, assim como os idosos também têm que saber. Os crentes têm que saber, assim como o descrente também tem que saber que só tem dois caminhos. Não existe passar a mão pela cabeça numa situação dessa. E o sétimo e último diz: utilizar todos os recursos da pedagogia da didática com toda a sua modernidade, contudo, não esquecer que a palavra de Deus é imutável. Eu posso utilizar os recursos que estão disponíveis hoje. Estamos em uma nova era. Eu posso utilizar quadro de giz, eu posso utilizar projetor de slide, eu posso utilizar um meio televisivo, um vídeo, eu posso utilizar qualquer recurso ou método didático, desde quando não venha contrariar a palavra de Deus. Eu não posso estar falando de prostituição e trazer um vídeo pornográfico para demonstrar aos meus alunos, porque estaria contrariando a palavra de Deus. Mas o recurso eu poderia estar utilizando, mas não com esse tipo de conteúdo. Então, a educação cristã é trabalho, é compromisso, mas é algo feito com sinceridade diante de Deus. Bom, irmãos, diante do compromisso e da responsabilidade que temos diante de Deus e da Igreja de Cristo para transmitir o ensino, é preciso que fiquemos atentos de onde extrairemos o conteúdo do nosso ensino. A responsabilidade é tão grande que eu tenho que ter compromisso de trazer para o povo aquilo que de fato é proveitoso para o povo e que não contraria os ritos doutrinários sagrados, que não contraria as Sagradas Escrituras. Se o ensino, o povo não é meu, o céu não é meu, o ensino não é meu, eu tenho que ter maior responsabilidade para lidar com aquilo que não me pertence e que foi me confiado. Logo, eu também não vou dizer aos irmãos que eu não possa extrair conhecimento de outras fontes, mas eu tenho que ter responsabilidade no momento que eu vou compartilhar esse conhecimento. Agora, os conhecimentos que eu preciso trazer com grande responsabilidade, com boa exegese bíblica, com interpretação bíblica correta, é a própria Bíblia Sagrada. Ela é inspirada, infalível e inerrante, palavra de Deus. E é o nosso principal alicerce para o ensino. Não existe o outro alicerce. Agora, preciso, claro, tomar cuidado, até ensinando as escrituras, dentro das escrituras, preciso tomar cuidado para não estar criando doutrinas onde não existe respaldo bíblico. Exemplo, quando o Satanás ele
tenta a Cristo, tem palavras ali que não saíram de Cristo, que não são de Deus, são palavras que saíram, conselhos do adversário. Se tu és filho de Deus, lança-te, né, daqui embaixo. Esse desafio é um desafio satânico, não é porque está lá escrito que eu vou pegar e vou ler. Ah, se você é filho de Deus, lança daqui embaixo, você lê esse texto isolado e você vai cumprir. A Bíblia também ela precisa ser, é por isso que ela precisa ser estudada. Existe também lá os conselhos que os amigos de Jó dão, e tem conselhos que estão ali no livro de Jó, mas eu preciso saber se saiu de Jó, se foi proferido por Jó, ou se não foi proferido por Jó. Porque se não foi proferido por Jó, foi de um de seus amigos, ele precisa ter um respaldo bíblico para saber se o que os seus amigos estavam falando, se é fundamentado ou não nas escrituras sagradas. A outra fonte da teologia, da educação cristã, são os credos e as declarações de fé. Sabemos que cada igreja tem seus usos e costumes, tem sua regra doutrinária, e a Assembleia de Deus não fica para trás, não. Ela também tem o credo dela, o cremos, né, como alguns gostam de apelidar, e esses credos são confissões cristãs das igrejas, instituições religiosas, que não podem ser consideradas mais importantes do que as escrituras, mas elas norteiam o que nós cremos. Quando se faz, por exemplo, a profissão de fé para que o novo membro seja incluído para o batismo, essa profissão de fé, ela vem inclusive com algumas interrogações, algumas indagações acerca do cremos, né? Se crê no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se crê no batismo com o Espírito Santo. Logo, eu não posso pegar o ensinador cristão de uma seita, inclusive que não foi discipulado, e colocá-los como ensinador das nossas igrejas, porque eles ainda têm um ranço do credo antigo, eles ainda têm um ranço lá do catolicismo, um ranço das seitas que lhe deram origem, e pode estar ensinando pessoas de forma errada, e daqui a pouco está surgindo heresias dentro da igreja. Mas os credos, eles são de fato confissões importantes para que nós não contrariemos e até busquemos também se esses credos estão ou não fundamentados nas Sagradas Escrituras. E a terceira fonte da teologia é a vocação e a tradição magisterial da igreja. O magistério, o ensino da palavra, sempre foi uma tradição, desde os tempos antigos, desde a época de Moisés, já era tradição, mas mais forte do que essa tradição é a vocação. Você vê que no judaísmo, o próprio Deus, ele já estimula ao seu povo na antiga aliança a ensinar, a propalar este ensino, a propalar as doutrinas. Então, é uma vocação dada para um povo escolhido, primeiro para Israel e depois para a igreja. Então, é mais do que tradição. Tradição é aquilo que você vai fazendo e cai nos usos e costumes, e você continua fazendo, vira uma tradição. Mas aqui a vocação ela vem antes, foi Deus quem vocacionou e a vocação gerou a tradição. Então é nossa marca, o ensino é a nossa marca. Quando é que ensinamos? Quando evangelizamos, quando discipulamos, quando falamos de Jesus para outras pessoas, independente de estar ou não, vou sair para evangelizar, mas tá num diálogo, naquele momento você aproveita a oportunidade, fala de Jesus, o seu objetivo ali não era evangelizar, mas você aproveitou as oportunidades, você está ensinando a palavra de Deus, e isso é importante, mas não esqueçam que você pode utilizar as ciências, você pode utilizar a biologia, você pode utilizar a geografia, você pode utilizar os achados históricos, arqueológicos, científicos, mas não pode abrir mão da Bíblia Sagrada, e essas fontes não podem contrariar as Sagradas Escrituras. Para os irmãos conhecerem, aqueles que não conhecem ainda, trouxe uma síntese aqui do credo das Assembleias de Deus no Brasil. Dividimos elas em 3 slides, né? Eles em 3 slides, devido à quantidade, mas aqui não estão todos não, irmãos, tem só alguns. Mas o que é que o ensinador cristão na Assembleia de Deus não pode deixar de observar ou de crer?
nós cremos, é o nosso creme, é o creme da nossa instituição, de norte a sul, de leste a oeste. Só em Salvador temos mais de 400 congregações. Na Bahia não sei nem a quantidade, no Brasil todo eu não sei a quantidade. E vou dizer mais, teve um estudioso americano que chegou aqui no Brasil e, fazendo sua pesquisa, ele levou uma conclusão para os Estados Unidos, que no Brasil, em cada rua, beco e viela, tinha um campo de futebol, um barzinho e uma igreja evangélica, Assembleia de Deus. Então, é incalculável o número das Assembleias de Deus no Brasil. Cada dia sobe mais esse número. Mas em que é que nós cremos que cresce tanto? Nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele prova isso quando ele diz façamos o homem, quando ele diz desçamos e confundamos as línguas, quando ele diz também que o homem peca, o homem é como um de nós. Na inspiração verbal e bíblica da Bíblia Sagrada, ou seja, foi Deus quem inspirou os mais de 40 autores, cerca de 40 autores, para escrever a Bíblia Sagrada em tempos diferentes, em momentos distintos, em situações econômico-social bem divergentes entre eles, em espaço geográfico totalmente distante, e a palavra de Deus ela continua sendo una porque eles eram apenas escritores, o autor era um só, ou é um só, que é Deus. Então essa palavra ela é fiel, ela é única e falível, regra de fé e prática ou normativa para a vida e caráter cristão. E tudo que nela está escrito se cumpre paulatinamente. Na concepção virginal de Jesus, nós cremos que Jesus nasceu de Maria Virgem, não foi obra do acaso ou obra de homem algum, foi obra do Espírito Santo. Nós cremos que o homem é pecador, por isso que nós nos rendemos a Cristo, porque só Ele tem alternativa de salvação, porque cremos também na necessidade absoluta de novo nascimento. Sem novo nascimento o homem não tem uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, e nós cremos no perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma. Cremos que o sacrifício de Jesus ele foi perfeito para nos relacionarmos novamente com Deus, conforme havíamos perdido lá no Jardim do Éden. Continuando, ainda cremos no batismo bíblico, efetuado por imersão do corpo inteiro. Não acreditamos naquele batismo que é por aspersão, que joga água benta, que joga as gotículas de água na cabeça, ou que não mergulha todo o corpo. Batismo, a palavra batismo significa imersão, mergulho. Então, nós acreditamos literalmente na palavra batismo e que ele tem que ser por imersão do corpo inteiro. E aquelas igrejas ou religiões que não fazem, nós não consideramos isso o batismo que foi ordenado por Cristo. Cremos também na necessidade e na possibilidade que temos de viver vida santa mediante a palavra ou a obra expiatória e redentora de Jesus no Calvário. Nós cremos nessa possibilidade, não por nós mesmos que temos essa capacitação, mas pelo Espírito Santo. E nós cremos também no batismo bíblico com o Espírito Santo. Não quero dizer que outras religiões não creiam. Algumas até creem, mas creem que já passou a dispensação do Espírito Santo sobre a terra e que foi só para a época dos apóstolos. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo nos dias atuais. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais também. Até hoje, Deus ele pode usar pessoas na profecia, na interpretação de línguas, na variedade de línguas, nos dons de curar, nos dons de fé, nos dons de operação de maravilha, no discernimento de espírito, na palavra da sabedoria e na palavra da ciência. Esses dons para a igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, ainda são dons atualíssimos. Logo, não podemos colocar, olha a nossa responsabilidade, colocar à frente do ensino alguém que não acredita nessas bases que nós acreditamos. Por fim, nós cremos também na segunda vinda pré-milenial de Cristo. Há umas religiões por aí também que pregam diferente de nós. Dizem que Cristo vai voltar no meio da grande tribulação. Dizem que Cristo vai voltar depois da grande tribulação. Dizem que Cristo vai voltar no milênio, durante o milênio. Irmãos, nós
acreditamos piamente na vinda de Cristo pré-milenial e somos também pré-tribulacionista. Antes da grande tribulação, Jesus vem para buscar a sua igreja. É isso que nós cremos. Cremos também que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber a recompensa dos seus feitos. Ou seja, tudo que fazemos para Deus aqui, nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o nosso galardão. E não podemos também conceber uma ideia contrária, de que Deus ele está nos explorando, apesar de que nós não merecíamos a graça da salvação e Ele nos a concedeu. Mas, independente da salvação que Ele nos deu, que não tem preço, Ele ainda nos gratifica por trabalharmos em prol do seu reino. Acreditamos também que, além do tribunal de Cristo, acreditamos no juízo vindouro, em que Deus vai justificar os fiéis e condenará os infiéis para sempre. E acreditamos também na vida eterna, mesmo que alguns batam a nossa porta e falem de uma vida eterna na terra, de um reino de paz aqui na terra, que Deus vai mudar o sistema. Nós cremos que teremos uma vida eterna com Cristo, porque foi Ele quem disse, para que onde eu estiver, estejais vós também. E nós cremos piamente, temos versículos de sobra na Bíblia Sagrada que comprovam essa veracidade das promessas sagradas, das promessas feitas por Deus. Voltamos aqui a meditar em mais 3 versículos bíblicos. Eles se encontram em Deuteronômio. Eu vou começar do mais recente para o mais antigo, do capítulo 31, depois do 29, depois do 6, que é por uma questão lógica. Deus ele manda Moisés congregar o povo, homens, mulheres e pequeninos, e os estrangeiros que estão dentro das nossas portas, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor, vosso Deus, e tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, que seus filhos que não a souberem ouçam, e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual estás passando o Jordão para possuir. Pensem, irmãos, aqui comigo. A ordem de Deus foi congregar, reunir o povo. Olha aqui uma primeira ideia de escola bíblica dominical. Olha as classes: homens, mulheres e pequeninos. E os estrangeiros, ou seja, aqueles que não tinham qualquer conhecimento, qualquer contato com a religião. Hoje nós temos nas nossas igrejas as classes masculinas, as classes femininas, temos também as classes infantis e temos também as classes de discipulado. E isso é importante para que nós possamos transmitir a palavra de forma que seja compreensível, independente da faixa etária. E ele também admoesta o seguinte, para que ouçam, aprendam e temam. Ouvir, aprender e temer. Se não aprende, é porque não ouve. Se não teme, é porque nunca aprenderam. E aqui ainda diz mais: e tenha cuidado de cumprir. O cumprimento está com base nesses pilares: ouvir, aprender e temer. Quando nós tememos, nós cumprimos aquilo que está exarado nas Escrituras Sagradas. No capítulo 29, versículo 29 de Deuteronômio, diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Logo que eu trouxe esse texto para mostrar para os irmãos que não basta, irmão, nós não precisamos perder tempo discutindo religião. Discutir só aquilo que foi revelado que nos pertence. As coisas encobertas a nossa mente não alcança. A Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem foi o que Deus preparou para aqueles que o temem. Então não adianta ficar discutindo coisas que a nossa mente limitada não vai assimilar. São várias perguntas. Nós aceitamos Jesus pela fé, mas o que foi revelado pertence a nós. O que não foi é mistério para Deus. Deuteronômio 6,7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As ensinarás a teus filhos, e teles falarás, sentado à tua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Isso aqui mostra a responsabilidade também de nós, enquanto pais, estar ensinando os nossos filhos. Meus queridos, como vimos nesses textos sagrados, a educação cristã começa por Deus. Eu poderia levar vocês
para bem antes de Moisés. Leva vocês lá para o Éden, quando Deus, ele no jardim, ele procurava o homem cada virada de dia para conversar com o homem. Então, Deus, ele sentiu a necessidade de comunicar com quem foi que ensinou para o homem que no meio do jardim tinha uma árvore chamada árvore do bem e do mal, a árvore da ciência. Então, o primeiro educador foi Deus. A educação começa por Deus. Ele é o dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Então, Deus é o mestre perfeito. João Calvino, nós não aceitamos tudo que Calvino ele fala, né? Inclusive quando ele entra no questionamento da predestinação, nós não aceitamos essa ideia do calvinismo. E Calvino morreu, Armínio morreu e eles não chegaram a um consenso. Eu não me preocupo se com essa questão de predestinação ou não, porque o que me importa é sem a paz e a santificação ninguém verá a Deus. Eu preciso ter paz e santificação. Esse credo aí, irmãos, não afeta a minha salvação. Eu creio que Deus escolheu para a eternidade, para passar a eternidade com ele, e escolheu outros para ir para o inferno. Eu não acredito dessa forma, isso não afeta a minha salvação. Eles que creem dessa forma, se tiverem prontos quando Jesus já sobe, se não tiver também fica, porque não vai entrar lá nada que contamine. Calvino ele diz o seguinte, que eu acho até bastante interessante essa frase dele: eis a razão porque a igreja é chamada a mãe dos crentes, e indubitavelmente aquele que se recusa a ser filho da igreja, debalde ou em vão, deseja ter a Deus como seu Pai, pois é somente através do ministério da igreja que Deus gera filho para si e os educa até que atravesse a adolescência e alcancem a maturidade. Ele trata a nossa vida cristã como uma infância, né? Quando nascemos de novo, uma infância, adolescência, até chegar à maturidade. E a nossa mãe, nosso pai é Deus, e a nossa mãe é a igreja. Não existe filho sem mãe, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os demais, naturalmente, terão uma mãe que é a igreja. Mas tem muita gente aí fora que diz: eu sou filho de Deus, mas não tenho uma mãe para seguir. Até replicar com os irmãos com algo que eu ouvi essa semana. É como se fosse um corpo sem cabeça, porque não se reúne, é um corpo que não tem cabeça. É Ele, Deus, quem prescreve o que deseja que saibamos e nos ensina por meio de sua palavra, a fim de vivermos por graça à altura do privilégio de nossa filiação. Então o ensino é dele. É ele que diz qual é o plano de aula dele, é ele que determina o conteúdo que vai ser passado e quando deve ser passado. E se você estudar muito para fazer uma preleção e quando chegar na hora, e não é isso que ele quer que você passe e transmita para a igreja dele, ele vai mudar. Ou se você não aceitar a mudança que ele fizer no teu plano de ensino, ele vai te colocar com um pigarro na garganta e levantar outro para você transmitir a palavra dele, mas vai ser de acordo com a vontade dele, porque o ensino, ele que faz o plano de aula. Sabe, na escola tem um diretor, um coordenador pedagógico, tem o professor, ainda tem os pais que questionam ainda, mas pode haver mudança, o governo também interfere para fazer mudança no plano de ensino, mas na casa de Deus, quem dita as regras do que deve ser ensinado é Deus. Quem elabora o plano de aula para a sua igreja é Deus. É claro, por isso que eu, quando vou transmitir as verdades sagradas, eu preciso consultá-lo para saber o que é que ele quer falar para a sua igreja em dado momento. Foi Deus que ensinou a Moisés o que fazer e a dizer à nação de Israel. Ele chamou Moisés através da revelação e disse a Moisés: você vai falar isso para Faraó, vai falar isso para Israel, vai falar isso para Arão, e foi dessa forma. Até o que falar foi Deus que ensinou a Moisés, e ele foi vitorioso porque obedeceu. A unção do Espírito Santo também é indispensável no ensino. Nós vemos isso, irmãos, na passagem de Bezaleel e Olibabe, quando Deus já havia resgatado o povo de Israel do Egito, já tinham atravessado o Mar Vermelho e já estavam no deserto.
O povo de Israel não sabia nem como é que se iniciava um culto a Deus, como é que Deus queria ser adorado, não sabia nem o que era certo e o que era errado. É a partir daquele momento que Deus começa a ensinar o povo: olha, matar é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado, furtar é pecado, não, a idolatria é pecado. São coisas que vocês fazem que eu não gosto, eu não aceito. E depois dos 10 mandamentos, Deus estabelece nas 613 regras, inclusive sobre as uniões que Deus abominava: união entre homens e animais, união entre pai e filho, uniões entre mãe e filho, uniões entre homem com homem, mulher com mulher, fora outras e outras coisas, né, relacionadas à lei cerimonial, à lei de convivência, à lei social. Então, Deus ensinou, educou, na verdade, a Israel como é que ele queria que Israel se conduzisse, e como o povo dele, ele queria que o povo fosse uma referência, e o padrão vinha dele. Paulo, mais adiante, em uma de suas cartas, ele diz que a lei nos serviu por aio, ou seja, por educador, por pedagogo, por ensinador, porque foi através da lei que Deus ensinou os seus preceitos a Israel. Então, a unção do Espírito naquele momento na vida de Bezaleel e Aholibabe foi exatamente no momento em que era preciso construir um templo, mesmo que fosse móvel, para Deus ser adorado. E Deus disse assim a Moisés: Moisés, estarei dando sabedoria a Bezaleel, mas vou também, através do Espírito Santo, ele vai estar ensinando aos seus auxiliares, porque era muito trabalho para Bezaleel e Aholibabe fazer sozinho. Então Deus lhe deu, em pleno deserto, capacitação através da unção do Espírito para ensinar a outras pessoas para fazer aquela obra de arte que era o tabernáculo, que montava e desmontava. Também, irmãos, a letra C diz: treina-nos nas suas veredas. Daí a súplica do salmista: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Deus, ele não só ensina o que havemos de falar, o que havemos de fazer, ele ensina também como nós nos conduzirmos diante da sua vereda de forma a adorá-lo, a bendizer. Isaías, nos dias do seu ministério profético, em uma visão escatológica de alcance universal, ele declara acerca do Messias e que o Messias ensinaria às nações e seria procurado de todas as nações. Isso nós vemos acontecer. E para finalizar essa parte aqui, Neemias e Esdras. Neemias e Esdras estavam no exílio babilônico. E lá no exílio babilônico, distante de tudo, templo destruído, iam ter que ficar 70 anos exilados, mas segundo a tradição dos judeus, as primeiras sinagogas foram construídas na Babilônia. Já que estavam longe do templo, vamos procurar um local para adorarmos a Deus, para continuarmos mantendo o ensino e o estudo da palavra de Deus. E aí surgiram as sinagogas, que ao contrário do que alguns pensam, que as primeiras sinagogas surgiram em Israel, as primeiras sinagogas surgiram durante o exílio, se a tradição judaica estiver certa. Mas uma coisa é certa, irmãos: Esdras e Neemias eram dedicados ao ensino da palavra de Deus. E isso está registrado no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Então, essa foi e sempre será a preocupação do nosso Deus com relação ao ensino. O padrão de Deus é Ele mesmo, ou seja, a perfeição. O modelo que Deus tem para nós é do seu próprio Filho. É o Espírito Santo que nos conduz à conformidade da imagem de Cristo. Pela direção do Espírito, somos educados a viver como filhos. A educação cristã é justamente isto: sermos moldados, conduzidos à maturidade. Jesus ensinava nas sinagogas, nas casas, nas mais esquecidas aldeias, à beira-mar, no monte, até mesmo no Santo Templo. E ele nos advertiu, ou ele nos deu a ordem: ide, ensinai, ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O livro de Atos dos Apóstolos, que alguns gostam de chamar, apelidar também de Atos do Espírito Santo, mostra que os apóstolos, depois que Jesus Cristo foi assunto aos céus, eles cumpriram copiosamente a ordem que Deus havia
havia lhes dado, o que Jesus havia lhes dado. E eles começaram também a ensinar no templo, nas cidades, em tudo quanto é lugar. Você encontra discípulos, os apóstolos, ensinando a palavra de Deus. E mais tarde você vai ver também que em Atos 28, capítulo 31, que ao longo de 30 anos o evangelho já havia chegado na capital de Roma, e na capital romana o evangelho já tinha chegado. É claro que a essa altura Paulo já era convertido ao evangelho, já era um apóstolo, e a ele devemos esse avanço da obra por todo aquele espaço geográfico. Mas uma coisa é certa, irmãos, os apóstolos estavam tão cheios de poder e de autoridade que em 30 anos eles já tinham pregado em quase todo o mundo conhecido daquela época. Isso porque cumpriram com rigor o ensino de Cristo. Então, o padrão de Deus é ele mesmo, um padrão elevadíssimo para nós humanos. Como nós não tínhamos esse padrão, ele mandou o seu filho também para mostrar na prática como é que nós exercemos esse papel pedagógico. E ele praticamente nos disse: vocês não vão conseguir, vou mandar meu espírito para trazer autoridade a vocês, para vocês testemunharem com eficácia e propalarem esse ensino para todas as nações, começando de Jerusalém até a Judéia. Judeus eram os inimigos dos judeus. Os judeus não se comunicavam com Samaria, e aí passaria também para Samaria, seus inimigos, e até os confins da terra. Para Deus não há preconceito de cor, de raça, de religião, de classe socioeconômica, de faixa etária. Era para todos o ensino da palavra de Deus, de todas as nações fazer discípulos, é a ordem dele. Perguntando agora a vocês o seguinte: onde é que nós vemos dentro da igreja as iniciativas da educação cristã? Certamente alguns diriam: a escola dominical. Quando se fala educação cristã na igreja, só se associa à escola bíblica dominical. E eu quero dizer para vocês que a escola bíblica dominical é só mais um veículo da educação cristã. A educação cristã, irmãos, ela está presente na escola bíblica dominical porque esta é a finalidade dela, é coordenar as atividades de ensino, mas ela não resume todo o ensino, toda a educação cristã, não. A escola de formação de obreiros também faz parte das iniciativas da educação cristã. A escola de formação de missionários também para encaminhar para o mundo faz parte das iniciativas da educação cristã. A escola de formação musical dentro da igreja também, que hoje infelizmente a gente não vê isso de uma forma muito mais abrangente como deveria, né? E aí vou fazer até uma ressalva: a Cristã do Brasil ela tem um ministério voltado para essa formação musical que as nossas igrejas elas não têm. Então, essa é a iniciativa da educação cristã, e também a capacitação para cooperadores. Nós vemos Davi dando um bom exemplo. Chegou uma época que era muito sacerdote, era muito levita, não tinha trabalho para tudo, eram os bolos de sacerdote e levitas no templo. Davi prontamente, com a autoridade de Deus, um homem segundo o coração de Deus, certamente Deus inspirou a ele. Vamos entrar aqui numa divisão de tarefas para que todos tenham atividade. E ele descobriu uma família de levitas que eram músicos, que tocavam instrumento. Ele separou essa família para simplesmente trabalhar apenas com música. E aí foi que surgiram também muitos salmos inspirados na Bíblia Sagrada. Talvez o sumo sacerdote nunca pensou em fazer essas mudanças que Deus colocou no coração de Davi. E ali Davi ele separou levitas para porteiro, levitas para auxiliar no templo, levitas para auxiliar na limpeza, levitas para construir imóveis, pedreiros, levitas para trabalhar com música. E ele saiu compartilhando com todos a atividade. E os sacerdotes agora, o que fazer do sacerdote? Ele dividiu o sacerdote em turmas, 24 turmas. A cada 15 dias, uma turma de sacerdotes estaria no templo e só voltaria a trabalhar no ano seguinte. Então, essa formação musical, que é um bom exemplo que Davi fez,
ele não só conseguiu só a organização musical litúrgica do templo, mas ele conseguiu organizar todo um trabalho, isso com base em um aprendizado, em algo que certamente Deus lhe inspirou e lhe instruiu. Apresento aqui para vocês os métodos pedagógicos. Existe o método afirmativo, em que você vai fazer sua aula expositiva ou demonstrativa. Quando você usa o método afirmativo, você vai estar confirmando tudo que já está escrito nas Sagradas Escrituras e todos os vereditos do que é elaborado no seu plano de aula. Esse método afirmativo, ele não cabe, não reserva espaço para interrogações dúbias. Você apenas afirma. Você não tem como ficar questionando se Cristo morreu, se não morreu, se ele vai voltar, se não vai voltar. O método é afirmativo, ele morreu e ele vai voltar. O método interrogativo, você já parte do pressuposto que possam existir várias correntes, e essas correntes você vai ter que ir destruindo até você reconstruir um ensino novo. Então, o interrogativo você vai usar, tem um método filosófico chamado maiêutica, onde você faz perguntas ao ouvinte e ele vai te respondendo. Mas isso é inovação? Não. Jesus Cristo mesmo usou esse método interrogativo. Quando o mancebo de qualidade chega próximo a ele, ele pergunta a Jesus: bom mestre, o que eu farei para ser salvo? E aí Jesus prontamente poderia usar o método afirmativo, crer no Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos falaram com o carcereiro. Jesus poderia ter usado esse método afirmativo, mas ele prefere usar o método interrogativo. Você conhece os mandamentos? Devolveu para ele a pergunta, né, que ele havia feito. Aí ele diz: conheço os mandamentos, e aí depois Jesus vai trazendo o seu ensino, mas ele começa com o método interrogativo. Esse método ativo, eu traduziria ele como um método construtivista, um método onde se faz uma oficina, um workshop, onde as pessoas colocam a mão na massa, fazem pesquisa, e é um método ativo porque quando o professor ou o orientador vai trazer o ensino, os alunos já estão mais que familiarizados com o tema. É diferente do método expositivo ou demonstrativo, como por exemplo esse método que eu estou utilizando aqui. Esse método, agora fazendo uma interrogação para vocês. O método que eu uso aqui é o método afirmativo, interrogativo, ativo. Certamente, quem respondeu que é o método afirmativo, vocês acertaram, porque eu estou fazendo uma exposição. Eu não estou aqui questionando, até porque eu não tenho como interagir com vocês. E nem estou construindo juntamente com vocês esse aprendizado. Estou afirmando que essas verdades vocês nem podem me questionar agora, nesse momento, em razão do nosso método ou do recurso que nós estamos utilizando para transmitir essa aula. Deus abençoe a todos e logo mais nos veremos na última aula.